Quando vemos em entrevistas com pessoas mais velhas e lhes perguntam qual o seu maior arrependimento na vida, quase nunca a resposta é dinheiro, status, é sobre não ter vivido o que queria. Enquanto nos moldamos para o mundo, perdemos tudo que é nosso. Verdade, nossa autenticidade, nossa essência. E talvez no futuro isso culmine num arrependimento silencioso, né? Mas gigantesco, né? Estamos todo mundo na Terra vivendo pela primeira vez e o amor próprio é o único que a gente pode controlar e talvez seja o que mais importa. Por que me amo? Me amo porque vivo num mundo finito no qual condições materiais são extrínsecas. Me amo porque o Deus que acredito morreu na cruz por mim. Me amo porque, caso não me amasse, uma vida inteira vivida no seu máximo potencial teria sido desperdiçada. Quanto da sua vida tem sido moldada por terceiros? Por que você cede tanto da sua essência para pessoas que nem sabem quem você é? Será que você também não sabe quem você é? Será que você não sabe quem é porque tem medo de se descobrir diferente? É difícil se amar sendo diferente, né? Diferente daquilo que foi lapidado durante toda a sua existência. Só que o spoiler é que todo mundo é diferente. Todo mundo tem uma essência reprimida, né? Cheia de vida, infantil, impulsiva. É fácil se amar quando isso está condicionado à validação. Eu sou disciplinado, tenho foco e nunca falto à academia. Mas um dia você vai faltar. Me amo porque sempre tiro nota boa, nota máxima. E se um dia não tirar? Me amo porque tenho uma carreira de sucesso e ganho muito dinheiro. E se isso mudar? Colocar o amor em qualidades extrínsecas é a chave para nunca estar satisfeito. Consequentemente, é a mesma chave que te faz ter medo. Medo de errar, de acertar às vezes, de magoar, de amar, de ser magoado. E essa mesma chave que pode abrir a porta de um dos seus maiores arrependimentos. De, no final da vida, olhar para trás e ver que sua existência e potencial foram vividos pela metade. Oi, me chamo Sofia e eu te convido agora para refletir comigo sobre se amar e parar de depender de validação, né? Esse vídeo vai ser um pouquinho mais pessoal, então eu espero que minhas experiências possam te agregar de alguma forma, que esse cafezinho nos renda boas observações. Eu vou ser sincera com vocês e dizer que ao tomar distância, uma distância observativa das minhas atitudes, eu percebi que muitas decisões e características que eu tomava ou tinha não eram realmente minhas, né? Eu contemplava muito antes de decidir, sempre perguntando para os outros o que eles achavam da minha próxima decisão e, na verdade, isso era medo, né? Medo de estar sozinha e ter que decidir sozinha e de carregar esse peso das decisões inteiramente nas minhas costas. Isso era medo. Tem uma coisa que é muito pouco falada, que é que muitas vezes a dependência de validação vai se disfarçar de humildade. Tipo assim, quero ouvir umas opiniões antes, só quero ter certeza. Mas isso serve quase como só para amortecer o impacto da responsabilidade. Tipo, quase como âncora mesmo, para não ter que tomar a decisão
e levar a culpa inteiramente. Até porque, se a decisão também foi de terceiros, ela não é só sua. Isso alivia, né? Tudo, entretanto, todavia, isso alivia, mas enfraquece depois. Porque toda vez que você terceiriza as decisões, perde a oportunidade de crescer internamente e permite que outros façam isso por você. Então, a confiança não nasce só da validação, nasce também de suportar o peso das próprias decisões. E no final, mesmo que seus planos não tenham dado certo, né, que não tenham atingido o que você queria, quem suportou o peso da própria decisão e tomou as próprias escolhas, no final sai muito mais forte, porque construiu estrutura interna para suportar esse peso, né? E para quem não sabe se reerguer, a queda é muito mais brusca. E ora ainda é quando a gente percebe que dependeu o nosso sucesso de uma validação instável, de pessoas que são nada a ver e nem deveriam estar dando opinião. E quando a validação não vier, você vai passar a aceitar migalhas, porque vai procurar ela de todas as formas. Quem depende de validação e não encontra, procura ela das formas mais estúpidas. Então, excesso de exposição, curtida em rede social, elogio superficial, porque qualquer validaçãozinha de qualquer pessoa já é melhor que nada, né? Só que isso tem um custo silencioso, né? Você começa a suavizar suas opiniões, diminuir suas exigências, desrespeitar seus limites. E quanto mais aceita migalhas, menos você acredita que merece algo por inteiro, né? Eu trouxe um poema para refletir com vocês. Presta atenção que isso é importante. Fiz de mim o que não soube, e o que não podia fazer de mim, não o fiz. O dominó que vestia era errado. Conheceram-me logo por quem não era, e não desmenti, e perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pegada à cara, e quando tirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido. Estava bêbado. Já não sabia vestir o dominó que não tinha tirado. Deitei fora a máscara e dormi no vestiário, como um cão tolerado pela gerência, por ser inofensivo. E vou escrever esta história para provar que sou sublime. Isso é Fernando Pessoa. Escreveu isso há mais de um século. Entretanto, o problema ainda é perpétuo, né? Não é sobre o perigo apenas de vestir a máscara, mas dela colar no rosto. Talvez o maior dos medos não seja errar, seja existir e suportar o peso da própria existência, sem que ninguém confirme que você está certo. Porque quando você está sozinho, não tem plateia, você tem que ser suficiente para si mesmo. E isso exige maturidade. Maturidade de suportar o peso das próprias decisões. Então, como prática, para trazer um pouco de ação para esse vídeo, eu sugiro que você coloque em prática uma decisão que você estava contemplando há um tempo, sem pedir aprovação de ninguém, né? Toma ela e não pede aprovação de ninguém, vai lá e faz, para que traga isso para ação. E eu sugiro isso porque no final da vida, seu maior arrependimento não é ter falhado, não é errar, não é ter sido criticado, é ter sido moldado, né, e deixado de viver. Então, como uma pergunta final, eu te questiono: se ninguém pudesse aprovar ou reprovar sua escolha, ela ainda seria sua? Porque talvez o amor próprio não seja sentir, seja uma decisão de não terceirizar sua única vida. E isso é desconfortável, né? Mas é infinitamente mais digno do que olhar para trás e ver que viveu pela metade.
Obrigada pelo seu tempo.